Bom, vamos tentar encerrar esse conteúdo, né? Falando um pouquinho de o que vai acontecer com essa glicose depois que ela penetrar nesses tecidos. Então, nós estávamos falando da ação da insulina nos tecidos insulino dependentes, aqueles que dependem da insulina para captação de glicose, a célula, o adipócito, né, que é a célula do tecido adiposo, e a célula muscular esquelética, tá? Então, isso aqui é o receptor de insulina. Nós acabamos de falar, né, que após a ação da insulina nesses tecidos, o receptor desencadeia uma cascata de fosforilação e, basicamente, essa cascata resulta na migração de vesículas que estão no interior dessas células, contendo o transportador de glicose chamado GLUT4, tá? Aí esse transportador migra para as respectivas membranas, depois daquela cascata de fosforilação, e vai, portanto, colocar transportadores de glicose aqui, permitindo que a glicose entre nessas células, certo? É assim que a insulina permite a esses tecidos a captação de glicose. E o que é que esses tecidos vão fazer após terem captado essa glicose também pode ser determinado pela insulina, tá? Então, aquelas cascatas de fosforilação também vão auxiliar a definir, digamos assim, o que será feito dessa glicose que entrou no adipócito e o que será feito dessa glicose que entrou no tecido muscular. Basicamente no adipócito, entre outras coisas, tá? Mas no adipócito, a glicose, né, que foi captada, ela poderá ser usada numa via metabólica que vai levar à síntese de gordura, tá? Que nós chamamos de lipogênese. Lipogênese é o processo pelo qual eu faço lipídios. O principal lipídio armazenado no tecido adiposo branco é o triglicerídeo, que normalmente a gente chama da sigla de TG, tá? A glicose, parte da glicose que o adipócito captou vai ser usada para isso. E é por isso que quando a gente consome muito carboidrato, o tecido adiposo expande. Porque quando a gente tem muito carboidrato, a gente tem muita insulina, a insulina estimula a captação de glicose, essa glicose vai ser usada para síntese de lipídios. E aí o adipócito vai ficando hipertrofiado, não vai ficando maior. Por que eu chamo de triglicerídeos? Porque não é só glicose, obviamente, que eu utilizo para fazer a síntese de triglicerídeos. Na verdade, bioquimicamente falando, tá? Essa glicose, ela vai gerar o glicerol, que é uma molécula com 3 carbonos, na qual, né, serão presos 3 cadeias de ácido graxo. Então, nessa estrutura que eu tenho o glicerol derivado da glicose e 3 cadeias de ácido graxo, eu tenho triglicerídeo, tá? Então, isso aqui, o processo de usar a glicose mais lipídios para fazer triglicerídeo, eu chamo de lipogênese. A lipogênese é estimulada pela insulina, tá? Então, a ação da insulina no adipócito branco, então, essa bolinha, lembrem que é a insulina. Aquelas cascatas de fosforilação que nós aprendemos não somente permitem a captação de glicose, mas definem o metabolismo do adipócito, estimulando ele a usar suas vias para produzir lipídio. Por isso a gente diz assim, a insulina é um hormônio lipogênico. O que é ser lipogênico? É estimular a síntese de lipídios. E a principal foco de ação, nesse caso, é o tecido adiposo. Por isso, diante de um aumento de insulina, você tem um aumento da massa adiposa, tá? A insulina no adipócito, ela também pode agir como um fator de proliferação. Então, o adipócito não só sintetiza mais lipídio, mas ele se multiplica, ele se divide na presença da ação da insulina, tá? Essas são as principais ações no tecido adiposo, não que sejam as únicas, mas as principais. No músculo, na célula, que eu tentei desenhar aqui, né, uma célula muscular esquelética, aqui de novo o receptor da insulina, aqui é a insulina agindo, né? O que vai acontecer no músculo na presença da insulina? Então, a primeira coisa, ele vai captar a glicose através da translocação dos GLUT4. O que será feito dessa glicose no músculo esquelético? Primeira coisa,
O músculo esquelético é bastante ativo metabolicamente, o que se opõe ao adipócito. O adipócito já é uma célula cujo metabolismo é mais lento, digamos assim. Então, essa glicose vai ser usada nas vias glicolíticas para a produção de ATP. Então, via glicolítica, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, produção de ATP. Parte dessa glicose, ATP. Para quê? Para mover contração muscular, que é aquilo que rege os movimentos. Então, uma boa parte da glicose que é captada pelas células musculares estimulada pela insulina será usada para isso. Quando você consumir muita glicose, uma parte dessa glicose que o músculo captou pode ser estocada no próprio músculo. Então, as células musculares podem converter o excesso de glicose, aquilo que eles não forem usar para fazer ATP, em glicogênio. Tá? Então, esse é um glicogênio. O glicogênio é um polímero de glicose. O músculo é capaz de estocar a glicose que sobra na forma desse polímero glicogênio, é o chamado glicogênio muscular. Por que é bom a gente saber que é glicogênio muscular? Porque esse glicogênio vai ser estocado na célula muscular e vai ser usado por ela mesma. O glicogênio muscular não me auxilia o sistema, ele não é usado para suprir outra demanda. O glicogênio muscular é usado para dar glicose para a própria célula muscular se ela precisar numa situação de jejum. Então, se a célula muscular precisar numa situação de jejum, ela pode consumir os seus próprios estoques de glicogênio, que são bem limitados. Essa síntese de glicogênio muscular também é estimulada pela insulina. Então, no músculo, a insulina não só estimula a captação de glicose, que serve como fonte de produção de ATP, mas ele também estimula a conversão da glicose a glicogênio, portanto, estimula a síntese de glicogênio muscular, que é importante reserva para os momentos de jejum. A insulina também é capaz de estimular a captação de aminoácidos, tá? Então, a insulina é um potente estimulador da captação de aminoácido para o músculo, por isso ela também é um estimulador da hipertrofia, porque quanto mais aminoácido, mais síntese muscular e, portanto, eu favoreço o crescimento da célula muscular. Então, basicamente, essas são as ações decorrentes da ação da insulina nos tecidos insulino-dependentes, adipócito, né? Tecido adiposo e tecido muscular. Para eu não ter que fazer mais um vídeo, eu vou falar um pouquinho, tá, da ação da insulina em tecidos insulino independentes. Então, independentes, aqueles que não precisam da insulina para captação de glicose. O fígado, eu vou botar aqui o neurônio, tá? Que são os dois maiores grupos representantes dessa classe. Então, lá no fígado, eu tenho o hepatócito, né? Sei lá, eu acho que o hepatócito é algo mais ou menos assim. Os histologistas que me perdoem, tá? Então, vamos imaginar que isso aqui seja um hepatócito e vamos desenhar o meu neurôniozinho clássico, que é o único que eu sei desenhar, tá? Então, esses dois tipos de tecido, eles têm receptores para insulina? Tem receptores para insulina. Então, aqui existe o receptor para insulina. Aqui tem o receptor para insulina. Eu vou desenhar nesse local, tá, gente? Mas não significa que seja só aqui. Pode ser em qualquer local. Receptor para insulina tá ali, tá? Então, vou colocar aqui receptor para insulina. Então, os dois tipos celulares, o hepatócito, que é a célula do fígado, e o neurônio, que é a principal célula excitável do sistema nervoso, tem receptores para insulina. A insulina age ali, yes, age. A insulina vem aqui, então essa bolinha vermelha aqui é a insulina. Agora, a insulina, essa ação da insulina aqui, determina a captação de glicose? Não, não determina. Por quê? Porque estes tecidos já têm nas suas membranas transportadores de glicose, tá? Então, eles já têm glúteos. Esses tecidos têm, os glúteos já estão aqui. Então, outros subtipos de glúteos que estão expressos no hepatócito, na célula do fígado e no neurônio, ele já está na membrana. Ele não está escondido, ele está lá na membrana, tá? Normalmente,
Geralmente são os glúteos do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Então, vou colocar aqui glúteos 1, glúteo 2 e glúteo 3. Eles já estão lá. Eles, portanto, não precisam de nenhum sinal hormonal para serem conduzidos. Eles estão lá. E para esse tipo de transportador, ele é um transportador, basta que tenha glicose. Então, você comeu, elevou a sua glicemia, a sua glicose passou no fígado, automaticamente ela entra. Por quê? Porque o transportador está lá e ele faz uma difusão do tipo facilitada, do mais concentrado para o menos concentrado. O neurônio também entrou, tá? Aí você poderia dizer assim, bom, então o que a insulina faz nesses tecidos? Papéis fundamentais, tá? A insulina tem importantes ações hepáticas, tá? Eu não vou dar detalhes sobre isso. Ela mobiliza, ela mexe com várias rotas bioquímicas hepáticas bastante complexas, mas em síntese, na presença de insulina, ela vai se ligar no receptor do fígado, vai desencadear aquelas mesmas cascatas de fosforilação, tudo igual, e vai levar até a AKT, tá? Aquela proteína-chave. Essa proteína-chave vai fazer fosforilações em várias enzimas dentro das células do fígado. O resultado desse processo é basicamente que vai aumentar o glicogênio. Então, na presença de insulina, a síntese de glicogênio, pegar essa glicose aqui que está entrando sozinha e fazer virar glicogênio é estimulada pela presença da insulina. Então, qual é o principal papel da insulina em relação à glicose no fígado? Estimular a conversão dessa glicose para glicogênio. É isso que a insulina faz. Como que ela faz? Naquelas mesmas cascatas de fosforilação. Só que o ponto final que a AKT vai mexer é enzimas do metabolismo e que vão auxiliar a síntese de glicogênio. Então, sempre que houver insulina com sua ação adequada no fígado, o que vai estar acontecendo? A glicose que o fígado está captando sozinho, porque ele não precisa da insulina, vai ser estimulada a ser convertida a glicogênio. Então, a insulina estimula a síntese de glicogênio. A insulina também estimula a síntese de triglicerídeos hepáticos, tá? Sim, o fígado faz síntese de vários tipos de lipídio, não só os triglicerídeos. Então, a lipogênese, a síntese de vários tipos de lipídios, incluindo os triglicerídeos, é estimulada pela presença da insulina, tá? Então, lembra aquela ação do fígado de pegar as gorduras da dieta, tudo que você consumiu de lipídio, e organizar em partículas de transporte de gordura? VLDL, LDL e HDL. Tudo isso o fígado faz e faz muito bem quando tem a presença da insulina. Então a gente diz que a ação da insulina hepática, ela organiza as vias metabólicas do fígado, porque permite que o fígado, depois que pegou o substrato, a glicose ou os lipídios da refeição, na presença da insulina, o fígado consegue organizar melhor o que fazer com isso. E sempre que tem insulina, o fígado recebe a mensagem que se tem insulina é porque tem muito nutriente, e se tem muito nutriente eu posso estocar a glicose como glicogênio e posso organizar os meus lipídios nas suas partículas, certo? Quando eu tenho resistência à insulina hepática, eu tenho resistência à insulina hepática? Sim. Eu posso ter problemas na cascata da insulina no fígado. E qual é o problema disso? O fígado vai pegar a glicose, mas ele não sabe mais o que fazer com essa glicose. E em vez de ele estocar ela na forma de glicogênio, ele começa a permitir a liberação dessa glicose. Essa glicose começa a ser quebrada e o fígado começa a jogar mais glicose no sangue. Então, diante de uma resistência à insulina hepática, o problema principal não estará que o fígado não é capaz de captar glicose, porque ele vai ser capaz de captar glicose. O principal problema vai ser que essa glicose não vai ficar retida no fígado na forma de glicogênio. Muito pelo contrário, o glicogênio vai ser quebrado e eu vou jogar mais glicose para fora. E isso vai causar mais hiperglicemia, porque o fígado não está entendendo ou não está conseguindo saber o que fazer com essa glicose. Então, a resistência à insulina hepática agrava a hiperglicemia. Porque se o tecido adiposo e o tecido muscular já estão resistentes, não estão pegando glicose e ela está sobrando, e o fígado não está sabendo o que fazer com esse excesso porque também está resistente, ele joga a glicose para fora. E isso favorece a quebra de glicose hepática.
e isso agrava a hiperglicemia, tá? O que acontece com o neurônio com a ação da insulina? Então, essa é uma área bem nova. Como eu mencionei para vocês, é um dos mecanismos inovadores da ação da insulina que não tem uma relação direta com a homeostase glicêmica. A insulina, ela age nos neurônios em várias áreas e ela pode ter diversos papéis. Os mais conhecidos na ação central são: a ação da insulina em áreas como o hipotálamo determina o controle da ingestão alimentar. Então, olha como o hormônio insulina é importante. Além dele fazer todo esse papel periférico no fígado, no tecido adiposo e no músculo, que vão distribuir os nutrientes e organizar cada coisa no seu lugar, digamos assim, a insulina vai subir, vai atravessar a barreira hematocefálica e vai atuar no hipotálamo, uma região de grupamentos neurais que fica nas paredes do terceiro ventrículo cerebral. Lá no hipotálamo, a insulina vai causar uma inibição da ingestão alimentar. Então, ela vai diminuir a sua vontade de comer. Então, parte do seu controle alimentar, o que controla a quantidade que você vai comer ao longo da sua vida, é essa ação da insulina. Em indivíduos normais, onde a manutenção do peso ela consegue ficar numa faixa estável, esse papel da insulina é feito muito bem. Porque toda vez que ela sobe, ela não só promove um efeito periférico de organização dos nutrientes, mas ela também adentra o sistema nervoso central, onde ela diz para o indivíduo: diminui a refeição alimentar, diminui a quantidade de alimento, porque já temos o suficiente. E aí, quando a homeostase glicêmica voltar ao normal, essa insulina central diminui e eu volto às condições ideais. Existe resistência à insulina no encéfalo? Sim, né? Inclusive, existe um importante grupo do professor Lício Veloso, do Centro de Comorbidades da Unicamp, junto com outros pesquisadores, que são grandes estudiosos nessa área, e que foram um dos primeiros grupos a demonstrar que esses neurônios do hipotálamo, eles também podem ficar resistentes à insulina. O que quer dizer isso para o peso? Quer dizer que se a insulina chega lá no neurônio, ela não consegue desencadear esse sinal para parar de comer. Isso é o neurônio estar resistente. Consequentemente, você não entende que precisa diminuir a tua ingesta alimentar. Resultado, você come muito. Hiperfagia. E, portanto, isso ajuda você a ter mais ganho de peso. Tá? Então, existe resistência à insulina hipotalâmica e um dos impactos dela é afetar esse controle da ingestão alimentar e, consequentemente, né, do peso corporal. Tá? A insulina tem outros efeitos no sistema nervoso central? Tem. Por exemplo, a insulina tem um papel na regulação da glicose no ambiente neuronal e isso pode determinar efeitos de doença como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer. Já existe relação de Parkinson e de Alzheimer com problema na ação central da insulina e na homeostase glicêmica neural. Tá? Então, existe um papel da insulina na formação de sinapse e na formação de memórias. Tá? Para vocês verem como a ciência ampliou o conceito do hormônio insulina para além da regulação glicêmica, na regulação da homeostase energética, do equilíbrio da ingestão alimentar e até mesmo no controle de aprendizado, de memória e no envolvimento de algumas patologias do sistema nervoso central. Tá? Com isso, eu acho que eu dei algumas aulas que sintetizaram, né, de uma forma bem simples, a ação da insulina no organismo e a importância que esse hormônio tem para o controle da homeostase glicêmica, e citei algumas outras ações que agora, se vocês tiverem mais interesse, é se aprofundar e estudar em maiores detalhes. Eu espero que eu tenha contribuído com isso. Por enquanto, é isso. Obrigada.